Em nome do Senhor Jesus. Os irmãos, a paz do Senhor. Amém, irmãos. Aleluia. Deus, quero glorificar o Senhor pela rica oportunidade a qual o Senhor nos concede de mais uma vez estar aqui com os irmãos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Charles, pela vida dos obreiros dessa casa. E Deus é fiel, sua glória. Ainda que as lutas venham, Deus continua sendo fiel. Aleluia, glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por tudo, pela vida até aqui, né? É Deus que nos guarda no caminho, pode ser curto, mas o Senhor está nos guardando. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Em nome de Jesus, seria minha esposa que estaria pregando hoje aqui, mas por conta de uma orientação médica, ela não vai poder estar por enquanto. Mas eu creio que Deus pode intervir e o mais breve possível ela está vindo pregar, viu, pastor Charles? Pastor Charles brincou comigo ainda. Ele falou: sua esposa não pode vir, então, eu sei, né? Tá bom. Glória a Deus. Ele falou que queria uma grande pregadora, mas que você vai ser. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, pastor Charles, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, livro do Salmo, irmão. Salmo de número 92, versículo de número 12. Glória a Deus. Realmente, não prega que nem ela não prega muito. Eu só falo um pouquinho. Ela prega, glória. Salmo de número 92, versículo de número 12. Quantos localizaram, digo amém. Amém. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Amém? Amém. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Quero ser fiel àquilo que Deus falou no meu coração. Confesso que não era essa mensagem que eu ia ministrar, mas o dono da obra é Ele. Eu ia ministrar outra passagem bíblica, a qual o Senhor vem falando comigo, mas eu creio assim que Deus fala algumas coisas conosco, mas não é para uma oportunidade próxima, para uma oportunidade futura. Então a gente fica só na dispensação, ouvindo quando Deus quer falar com a igreja e da maneira que Ele quer. Nós observamos o Salmo de número 92, vemos que ele é um cântico sabático. Nós podemos observar que este Salmo escrito vai trazer várias informações, e tão importante quanto o versículo de número 12, falando sobre essas duas árvores. Quando nós falamos da palmeira e do cedro do Líbano, do cedro, significam estabilidade e força. Aleluia. Nós podemos observar que o versículo bíblico, ele inicia: o justo florescerá como a palmeira. Glória a Deus. E cabe eu, como pregador do Evangelho, poder falar um pouco do que é ser justo na presença do Senhor. Aleluia. Porque quando nós observamos a Bíblia Sagrada e podemos ver que quando falamos de justo ou justificação, nós podemos observar que o ser humano, sendo falho, pecador, ele não consegue ser justo. É por isso que a Bíblia diz
no ato da Santa Ceia, ou na leitura da Santa Ceia, que o homem ele não pode julgar a si mesmo, porque assim então o seu julgamento não seria justo. E quando nós observamos a Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo de número 3, versículo 10, não há nenhum justo sequer. Quando nós observamos Isaías capítulo de número 64, versículo de número 6, a Bíblia diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, ela nos dá esse respaldo de que nenhum homem é justo, e a sua justiça é muito injusta. Nós podemos observar muitas das vezes, ou observar a Bíblia Sagrada, vendo aquela mulher pega do ato de adultério. Nós vemos que Jesus, ele vai julgar aquela mulher com justiça, porém, aqueles que estavam julgando ela, tinham mais pecado do que ela. Você observa que Jesus, ele mesmo diz: olha, aquele que não tem pecado, que lança a primeira pedra. E a Bíblia diz que do maior até o menor vai sair dali, vai largar as suas pedras no chão, vai ficar somente Jesus e aquela mulher. E a Bíblia diz então que Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz: ninguém, Senhor. E Jesus vai dizer: nem eu te julgo, vai em paz e não peques mais. Esse é o julgamento de Cristo. Nós podemos observar que para se tornar justo, precisamos de alguém mais justo ainda. Nós precisamos observar a Bíblia Sagrada e perceber algumas coisas, porque a palavra diz que fomos justificados gratuitamente por sua graça e por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quando observamos Romanos capítulo 3 e versículo de número 24, nós podemos observar que somente em Cristo Jesus se tornamos justos. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada e depositamos ela em nossa vida, nós passamos a observar que, do mesmo modo que estávamos perdidos no mundo aí fora, da mesma maneira que nós estávamos aí perdidos, sem o rumo, sem estar na presença de Deus, hoje tem muitas pessoas que estão longe da presença do Senhor. E não cabe à igreja julgar essas pessoas, mas ajudar. Não cabe à igreja julgar as pessoas com os olhos carnais, mas julgar elas com os olhos espirituais, da maneira a qual Jesus julgaria, observando que da mesma maneira que nós fomos julgados um dia por Cristo Jesus, e Ele nos deu uma oportunidade de estar na presença do Senhor, nós precisamos observar essas vidas que estão perdidas lá no mundo, lá fora, onde a prostituição já domina, aonde a bebida domina, aonde a droga predomina, aonde a corrupção está predominando. Precisamos observar e ver que no mundo lá fora tem muita gente injusta, mas nós, como servos do Senhor, irmão, precisamos observar como Cristo observa, como Cristo olha. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz assim, João 3,16: porque Deus amou o mundo, não foi algumas pessoas. Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você observa isso, irmão, você vê o amor de Cristo por toda a humanidade, você vê o amor de Deus por toda a humanidade e por toda a criação, entregando o seu Filho unigênito para ser morto na cruz do Calvário e ali trazer a redenção que vem do céu para a nossa vida, nos dando grandes oportunidades. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, então, e dando sequência ao versículo bíblico, nós podemos observar que nós precisamos sim de um justificador. Então significa que somente pela fé em Cristo alcançamos o
título de justo. Nós podemos observar Salmo 37, verso 9, que diz assim: os justos herdarão a terra e nela habitarão para todo sempre. Nós podemos observar, meu amado irmão, que o justo, quando ele age com justiça, com a visão de Deus, ele tem algo especial para ser entregue do céu para a vida dele. Observe, meu amado irmão, não adianta agirmos com injustiça com ninguém, não adianta nós agir com injustiça com as pessoas que estão ao nosso redor, não adianta nós agir com injustiça no nosso trabalho, não adianta agir com injustiça no salário de alguém a qual você paga alguém, não adianta agir com injustiça, porque Deus ele vai cobrar de uma maneira ou outra. Agora nós observamos essa parte do justo. Agora nós vamos aqui para a característica das palmeiras, irmão, porque é muito interessante isso daqui. Eu quero aplicar na tua vida nesta noite. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que Deus vai levantar pessoas que vão florescer como uma palmeira. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que Deus vai levantar pessoas que vão passar por dificuldades sim, que vão passar por luta sim, mas elas vão florescer e vai dar fruto. Glória ao nome do Senhor. Quando nós observamos uma das primeiras características da palmeira, nós podemos observar que há cerca de 2.800 tipos de palmeiras. A palmeira a qual nós vamos falar aqui é a tamareira. A tamareira, meu amado irmão, é uma árvore que floresce no deserto e dá seus frutos mesmo sobre grandes dificuldades. Observe que essa palmeira, ela florescendo no deserto, glória ao nome do Senhor, ela cresce em meio às dificuldades. Sabemos bem, meu amado irmão, que no deserto é difícil água. Sabemos muito bem que no deserto, para dar água, irmão, é muito difícil. Então a palmeira, ela vai à procura, à caça da água. Nós podemos observar que as raízes dela vão crescer cerca de 14 quilômetros em busca de água. Aonde houver uma fonte de água, ela vai chegar até lá e vai se alimentar. Ei, você não está entendendo, meu amado irmão? Eu vou explicar algo para você aqui. Nós somos servos do Senhor e precisamos e dependemos de uma fonte. Você lembra quando Jesus ele disse em João capítulo de número 4, oh glória ao nome do Senhor, ele disse para uma mulher, esta água que você me dá, esta água você voltará a ter sede, porque a água meus olhos, mas da água poder para você, oh glória, da água poder para você nunca mais terá sede. E outra, rios de água viva fluirão de dentro de você, oh glória ao nome do Senhor. Nós podemos observar, meu amado irmão, que a palavra água, ela tem várias significativas. Uma das significativas é a palavra de Deus que purifica a nossa vida, e a outra significativa é o Espírito Santo que está conosco todos os dias, nos ajudando. Glória ao nome do Senhor. Nós podemos observar, meu amado irmão, que ela vai crescendo em meio às dificuldades. A palmeira, ela tem o caule dela, ela aguenta vento de 150 quilômetros por hora. Observe, irmão, esse é um furacão de fase 1. Esse furacão, quando ele passa por certos lugares, leva telhado, leva árvore, mas a palmeira não, irmão, por causa do caule, ela tem, aleluia, flexibilidade. Quando vem o vento, ela se dobra. Quando vem o vento, ela se dobra. Você não entendeu, irmão? O vento vai vir na tua vida, a dificuldade vai vir na tua vida. Pode ser, glória, que alguém vai observar e vai dizer, vai cair, vai quebrar, mas o caule não vai deixar, meu amado irmão. Glória, quando o vento vier, você vai estar prostrado, 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 prostrado. E quando passar o vento, glória, você vai estar na vertical olhando para o alto que é Jesus. Oh glória ao nome do Senhor, aleluia. Oh glória. Oh aleluia. Você vai estar olhando para o alvo que é Jesus. Oh glória ao nome do Senhor. Oh glória ao nome do Senhor. A palmeira, oh glória ao nome do Senhor.
Algumas ela cresce em um lugar específico. Glória a Deus, aleluia. Ela cresce em alguns lugares específicos. E ela não pode ser mudada de lugar, senão ela não vai crescer, irmão, da forma completa como ela deve ser. Ela deve crescer. Nós precisamos compreender algumas coisas aqui, porque se ela se movimenta de um lado para o outro, ela não vai crescer da forma que ela poderia crescer em um determinado lugar. Você está entendendo esse mistério, meu amado irmão? Oh, glória ao nome do Senhor. Deus está dizendo no meu coração algo importante aqui para a igreja. Não fique mudando de lugar toda hora. Oh, glória ao nome do Senhor. Permaneça onde você está, oh glória. Porque é aí que Deus quer te abençoar. É aí que Deus quer entregar a bênção para você. Mas está difícil, irmão, está difícil, tá? Vai ficar pior, meu amado irmão. Fique tranquilo, porque nessa dificuldade é onde Deus vai te fazer crescer. Oh glória seja dada ao nome do Senhor, irmão. Você não está entendendo, oh glória. Deus, Ele está dizendo nesta noite: permaneça firme, permaneça constante, não saia do lugar onde Deus te colocou, permaneça, porque Deus tem grandes bênçãos para te entregar. Oh glória, ainda não chegou, ainda não terminou o ano, meu amado irmão, oh glória, pelo contrário, estamos no meio do ano, oh glória ao nome do Senhor, muita coisa pode acontecer ainda. Deus, Ele está dizendo no meu coração: eu tenho bênção para te entregar, mas é necessário você permanecer no lugar onde você se encontra. Glória ao nome do Senhor. É por isso que no Salmo 92, a qual nós lemos, no verso de número 13, ele diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Então permaneça plantado na presença de Deus, permaneça plantado na casa do Senhor, permaneça plantado, oh glória ao nome do Senhor, aonde Deus te enraizou, oh glória, e está te dando fortalecimento espiritual, oh glória ao nome do Senhor. Aleluia. A palmeira, ela tem outra característica, irmão, e essa característica ela é importante. Aonde você chega e você encontra uma palmeira, ela destaca onde ela fica. Pode observar, irmão, aonde tem uma palmeira, o lugar fica mais belo, o lugar fica mais bonito, o lugar ele fica parece que tem um refrigério naquele lugar, e realmente tem. Haja vista que quando nós estudamos um pouco sobre a palmeira, viajantes eles vêm e encontram em uma palmeira sombra, encontram ali oásis. Quando avistam uma palmeira, geralmente tem ali barracas. Pode observar, irmão, barracas onde você vai encontrar alimento, onde você vai encontrar ali bebida, onde você vai encontrar ali o refrigério, lugar para descanso. Observe que a palmeira, onde ela está plantada e onde ela está, ela alcança uma altitude, e a altitude que ela alcança, todo mundo pode observar ela. Você não está entendendo, meu amado irmão? Talvez você até ache que ninguém está te observando, mas alguém está encontrando refrigério na tua vida, alguém está encontrando refrigério na tua história. Alguém está olhando você e dizendo: ali eu sei que eu vou ter um refrigério, vou ter um conforto ali naquele lugar. Eu sei que se eu for até ali, eu vou ter um descanso na minha alma. Eu sei que se eu for ali, eu vou encontrar um conselho abençoado para a minha vida, a qual eu vou alcançar, aleluia, glória ao nome do Senhor. Algo da parte de Deus que vai me aliviar nas minhas dificuldades. Você pode até observar para si mesmo e dizer: eu não tenho nada para entregar para alguém, mas alguém está te observando, está dizendo: você é um exemplo para mim, você é um exemplo para a minha história, você me deu aquela palavra de refrigério
o processo de Deus, oh glória. Mas Deus está dizendo nessa noite: você alcançou uma beleza espiritual, a qual você mesmo nem imagina, e essa beleza espiritual está alcançando outras vidas, em nome de Jesus, oh glória. Aleluia. Glória. Oh glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu já falei que a resistência da palmeira vem do caule. E tem outro ponto que eu posso aplicar aqui, irmão. Porque tem gente que não consegue se dobrar, ô pastor Charles. Tem pessoas, Fábio, que não se dobram. Então Deus aumenta o vento. Toma cuidado para Deus não aumentar o vento, meu irmão. Se dobre na presença de Deus. Aleluia. Busque a presença de Deus. Aleluia. Tem pessoas que têm dificuldade e quer resolver que nem a mulher do fluxo de sangue. Eu tenho dinheiro, eu posso. Eu tenho dinheiro, eu pago o melhor médico. Eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quiser. Mas Deus está dizendo: pode ser que acabe o seu dinheiro, e aí você vai depender somente dessa fonte, dessa fonte, dessa fonte, dessa fonte. Não seja duro em teu coração. Escute a voz de Deus, oh glória. Escute a voz do Senhor. Busca a face dele, oh glória, em nome do Senhor. Se dobre na presença de Deus. O vento pode bater, oh glória, mas eu estou dobrado, eu estou curvado, oh glória, e não vou quebrar, porque o caule não vai deixar. Ou seja, a essência que está dentro de mim não me deixa, glória, me quebrar. Pelo contrário, faz eu servir ele melhor, faz eu andar melhor no evangelho, faz eu buscar ele melhor. Oh glória, Aleluia. aleluia. Oh glória ao nome do Senhor, aleluia. Santo Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Porque nós somos comparados na palmeira, então, irmão. Quando falamos da raiz da palmeira, eu já falei um pouco sobre isso, no sentido espiritual. Temos que entender que a nossa vida precisa estar enraizada na palavra de Deus. Os nossos alicerces firmados na rocha que é Cristo. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que sem Cristo em nossa vida não vamos conseguir. Sem a palavra de Deus não vamos chegar em objetivo algum. É por isso que nós temos a palavra de Deus como a nossa base. É por isso que nós temos a palavra de Deus como a nossa bússola, porque ela nos guia aonde nós precisamos ir. Oh glória seja dada ao nome do Senhor. Agora eu quero em pouco tempo terminar aqui e falar um pouco sobre o cedro no Líbano, que é muito interessante e muito importante. Quando nós falamos do cedro no Líbano, irmão, nós podemos observar que esta é uma árvore majestosa, encontrada nas regiões montanhosas do Líbano. É por isso o nome cedro no Líbano. Quando essa árvore ela é plantada, ela é uma semente muito pequena. Quando ela é plantada, durante 3 anos, ela cresce não para cima, mas ela cresce para baixo. Durante 3 anos ou 5 anos, essa árvore ela não aparece para cima, ela vai crescendo cada vez mais para baixo. Eu quero dizer algo para você aqui, meu amado irmão. Não é o tanto que nós crescemos para cima, não é o tanto que nós crescemos para cima, meu irmão. Se você plantar um feijão hoje, vai passar uma semana, já vai sair o broto ali, mas você pode observar que se você puxar ele vai sair com grande facilidade. O cedro no Líbano não é assim, ele cresce para baixo, ou seja, ele cresce a sua raiz. Oh glória seja dada ao nome do Senhor. Ou seja, Deus dizendo para mim e para você, meu irmão, antes de aparecer, cresça para baixo, oh glória. Antes de aparecer, cresça na oração, oh glória. Antes de aparecer, oh glória, em nome do Senhor,
busque a presença dEle, se ajoelhe na presença dEle. Sabe por que muitas pessoas caem no primeiro vento que aparece, oh glória? É porque cresceu para cima, Fábio, oh glória. É porque cresceu para cima, oh glória, e esqueceu de crescer para baixo. Sabe por que muitas pessoas já não aparecem mais no holofote? É porque só cresceu para cima, oh glória ao nome do Senhor, e se esqueceu de crescer para baixo. Antes de crescer, antes de aparecer, oh glória, é necessário crescer para baixo. É necessário crescer para baixo. Se enraize, oh glória ao nome do Senhor primeiro, e aí sim comece a crescer para cima. E se Deus quiser te mostrar, oh glória, se Deus quiser te mostrar, Ele vai te mostrar. Oh glória ao nome seja dado ao nome do Senhor. Oh glória ao nome do Senhor. Esta árvore ela pode chegar a cerca de 40 metros de altura, irmão, e 14 metros de diâmetro. Imagina o tamanho dessa árvore, como ela é imensa. Só que ela nasce de uma semente muito pequena. Nós precisamos entender algo da semente, porque quando a semente é plantada, logo ela morre. Você sabia que quando ela é plantada, logo ela morre? Você não entendeu não, irmão? Quando você veio para o Evangelho, você foi uma semente que foi plantada. Você morreu, mas hoje está dando fruto. Você não entendeu, irmão? Oh, glória ao nome do Senhor, aleluia. Sabe por que você está aqui hoje, oh glória? Porque foi uma semente que foi plantada em você, oh glória, que hoje está germinando, está dando fruto. Oh glória ao nome do Senhor, tudo para a honra do Senhor, tudo para a glória de Deus. Oh glória seja dada ao nome do Senhor. Precisou morrer o velho homem e nascer uma nova criatura para poder fazer a obra a qual Ele te chamou. Sabe por que muitas pessoas não dão fruto, meu pastor? Porque não nasceu de novo, não morreu, aí não dá fruto. Por onde passa, não dá fruto. Por onde passa, é que nem aquela árvore que Jesus viu. Olha, eu quero pegar um figo, eu vou atrás do figo, eu vou comer um figo. Quando chegar lá não tem figo. A árvore é até bonita, está com o terno bonito, o sapatão brilhando, mas não tem fruto. Está com a saia até o pé, vai soltar para a mulher também. Com a saia até o pé, colocou o coque, aleluia, mas não tem fruto. Oh glória, não adianta, aleluia, mostrar para o homem o que você não é. Deus conhece a tua essência e sabe quem você é. Oh glória seja dada ao nome do Senhor. Esta árvore então ela chega a uma altura de 40 metros e de diâmetro 14 metros. Uma árvore muito grande, uma árvore que chega aonde você passa e vê uma daquela, você para observar ela, você para ver ela. Oh glória ao nome do Senhor. Nos primeiros 3 anos, como eu já disse, então ela cresce para baixo e somente um pouquinho ela cresce para cima. O interessante do cedro do Líbano, irmão, é que quando ela começa a crescer para cima, ela cresce cada vez mais para baixo, porque para chegar a ter 40 metros de altura, ela precisa ter raízes profundas. Então ela precisa crescer cada vez mais. A raiz dela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E quando ela encontra, Fábio, um obstáculo, ou seja, uma rocha, ela pega, ela agarra aquela rocha, ela continua crescendo para baixo, ela não para de crescer. Sabe que Deus falou no meu coração? Enquanto você estiver crescendo, vai vir dificuldade para você. Enquanto você estiver crescendo, vai vir obstáculo para a tua vida. Oh glória, mas essa dificuldade vai vir para a tua vida, mas ela vai servir de apoio. Para quê? Para continuar crescendo, continuar crescendo, continuar crescendo
mesmo, que fala que quanto mais oprimiam o povo de Deus, mais eles cresciam na presença do Senhor. Às vezes você não está compreendendo a dificuldade a qual você tem passado. Às vezes você não está compreendendo, glória ao nome do Senhor, porque a porta se fechou. Às vezes você não está compreendendo, glória, porque aquela pessoa se levantou. Às vezes você não está compreendendo, porque ninguém me chama mais para pregar. Glória ao nome do Senhor. Às vezes você não está compreendendo, porque ninguém mais me chama para louvar. Glória ao nome do Senhor. É Deus dizendo para você: quanto mais oprimido você se sente, mais você cresce, mais você cresce, mais você cresce, mais você cresce. Oh, aleluia! Use as dificuldades que você tem para crescer. Oh, glória ao nome do Senhor. Dificuldade, ela nunca veio para matar crente. Dificuldade, ela nunca veio para parar crente. Oh, glória ao nome do Senhor. Pelo contrário, ela veio servir de apoio para você continuar. Glória. Ei, irmão, quando nós vamos para o capítulo 17 de Êxodo, nós podemos observar que Josué, ele está em uma batalha. Só que a batalha, eles observam, é aquela batalha que eles estão perdendo. Moisés, ele tem uma estratégia. Ele chama quem? Arão e Hur. Vem, vamos para o monte. O que você vai fazer? Vai lançar o míssil de lá, Moisés? Não, filho, oh glória. Vai lançar a bomba atômica? Não, filho, oh glória. Eu vou usar a arma do crente. Qual é? Vou levantar as minhas mãos e vou interceder. Oh glória ao nome do Senhor, aleluia. Quando ele levantava as mãos, a Bíblia diz que ele, Josué, começava a vencer a batalha. Só que o Moisés, ele cansava. E quando ele cansava, as mãos abaixavam. Então o povo começava a perecer. Então Arão e Hur percebem a situação. E eles percebendo a situação, eles dizem: não podemos ficar parados. Se Moisés chamou nós, tem um propósito. E qual é? Coloca uma rocha debaixo dele, vai. Coloca a rocha debaixo dele. Senta, Moisés, que agora é nós que vai segurar as mãos para o alto. E o povo vai vencer a batalha. Você não entendeu, irmão? Quanto mais nós interceder, quanto mais nós buscar diante da dificuldade, é aí que vamos vencer a batalha. É aí que vamos vencer a luta. Toda a dificuldade vai cair por terra. Em nome de Jesus, oh glória. Você acredita nessa palavra, crente? Oh glória ao nome do Senhor. Você acredita nessa palavra, crente? Oh glória seja dada ao nome do Senhor. Deus, ele tem estratégia para a tua vida. Deus, ele tem estratégia para a tua história. Fique firme, seja constante na presença do Senhor. Ajude o teu pastor, oh glória. Ajuda a liderança, oh glória. Ajude os obreiros, oh glória, ao nome do Senhor. E Deus vai dar vitória. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando. Que Deus continue dando graça para esta igreja em nome de Jesus. E pastor, estou à tua disposição, viu? Em nome de Jesus. Amém, irmãos?